Mateus capítulo 13, versículos 18, queridos. Vamos lá, a partir do 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos essa noite, te bendizemos por esta palavra que chegou até nós. Nós a estamos lendo, vamos refletir sobre ela agora e desejamos que teu Espírito Santo esteja a atuar em nossas vidas enquanto nós meditamos na palavra. Fala aos nossos corações. Nós oramos, nós desejamos isso, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu nasci na cidade, mas na minha adolescência eu fui para o campo, fui morar num setor de chácaras. Tinha umas fazendas lá também, com o meu pai e a minha mãe. E mesmo quando eu era criança, final de semana, eu estava no sítio com o meu pai e a minha mãe. Então eu tenho um pouco de experiência de cidade. Eu não sou dos mais experientes no campo, não, mas eu tenho um pouquinho de vivência no campo. E eu, particularmente, eu gosto muito de morar em chácara, em sítio, só que, dá muito trabalho você morar, você tem que ter gente trabalhando para você também, que você morar, cuidar de uma chácara sozinho, do sítio, é dificuldade. Eu me lembro muito claramente do meu pai plantando alguns tipos de coisas lá na chácara, no sítio nosso, e eu ajudando ele. E era muito comum, meu pai, como o típico paraibano, plantar milho, feijão, mandioca. Ele plantou arroz também. O arroz me encantava, queridos, porque eu não sabia como é que o arroz nascia. Você vê os grãos de arroz. Alguém já viu o pé de arroz? Levanta a mão assim para eu ver. Quem já subiu num pé de arroz? Levanta a mão. Não dá, né? Não dá para subir. E quando meu pai plantou os arroz e depois nasceram aqueles cachos de arroz assim, eu achava tão bonito. E tem diferentes formas de você colher o arroz. Você pode cortar só o cachinho e colher, ou você pode colher embaixo, né? Que foi a forma que o meu pai colheu o arroz. Ele cortou no pé a toceira, né? E levava para um giral, e lá ele batia esse arroz e caía os grãos e tudo mais. Tinha um método adequado para aquela colheita. E o arroz, ele vem com a casca. Muitas pessoas mais jovens sabiam, Larissa, que o arroz vem numa casca? Ela não sabia, mas você já está sabendo, porque na Igreja Batista da Terra você recebe conhecimento de todas as áreas. E aí levava para um lugar para tirar a casca, que se chamava... o pilão é se fosse em casa, normalmente, mas meu pai levou para uma despolpadeira. Eu nem sei se o nome é esse mesmo? Despolpadeira, beneficiador, o pessoal mais chique, né? Lá na Paraíba é despolpadeira mesmo, e tirava o arroz, um arrozão bonito, graúdo, né? E tinha a plantação de milho, que era mais comum também, e meu pai me colocava ele fazia a cova, ele ia com a enxada fazendo a cova, depois vinha alguém, jogava o adubo também, e vinha um outro e jogava os caroços de milho, que tinha que ser quantos? Vamos ver quem que sabe, quantos que colocam na cova? 3 ou 4. 3 ou 4. Se cair 2 é pouco, se cair 5 é muito. 3 ou 4, se você ficasse com preguiça e jogasse os caroços tudo de uma vez para acabar logo o serviço, quando ele crescesse e teu pai visse aquilo, pelo menos os pais de antigamente, ia descer o cinto em você. Então isso não era era um mal feito que não ia ficar encoberto, né? Ia brotar aquilo. E eu achava bem interessante também. Tinha a mandioca também, amendoim. Eu pensava que amendoim era em árvore e tal, mas o amendoim é uma raiz, você tira.
tem coisa interessante. E eu me lembro de uma fábula de um Monteiro Lobato, que o cara estava deitado embaixo de uma árvore, e ele estava vendo o pé de algum, acho que era, não me lembro qual que era o pé de planta, eu sei que caiu uma frutinha na cabeça dele. E ele pensando assim, poxa, já pensou como é que Deus faz tudo direitinho? Se fosse uma melancia que caísse na minha cabeça, eu era criança, eu achava isso muito legal. Aí depois eu descobri que tem um pé de jaca, entendeu? E pode cair uma jaca na sua cabeça, então você tem que tomar cuidado. E eu vejo Jesus tentando trazer ilustrações, causos do cotidiano, do que as pessoas viviam, para ilustrar verdades profundas, coisa do que as pessoas lidavam no cotidiano, utilizava as ilustrações dos pescadores, e em Mateus capítulo 13 ele traz a ilustração do semeador, de um agricultor que ali, no exercício, na prática do seu ofício, ele semeia sementes, e essas sementes caem em diferentes tipos de solo, e então acontece colheita, crescimento diferente das sementes. Algumas sementes não são bem-sucedidas por causa do solo, outras são bem-sucedidas e produzem muito. E eu quero abordar esse texto com vocês essa noite. A primeira semente foi a que caiu, o semeador deixou que elas caíssem ali à beira do caminho. E eu compartilho até esse texto, que não faz muito tempo que eu compartilhei esse texto aqui, mas eu queria que ele ficasse gravado também para elucidação também aí na internet, no YouTube, Facebook. E a primeira semente caiu à beira do caminho, e eu pensando, poxa, como é que esse cara foi jogar sementes na beira do caminho, permitiu que elas caíssem na beira do caminho e tal. E aí eu me lembro tem um tempo já, quando eu ia caminho de Padre Bernardo, eu via que os agricultores plantavam, acho que para lá, não sei se é soja ou se é algodão, milho, é soja, é mais soja, né? Eles plantam a soja do lado de lá da cerca, no terreno deles, e eles pulam a cerca e plantam para cada cerca, aonde? Na beira do caminho, até chegar coladinho na estrada, né? E você percebe o seguinte, que a que está da cerca para lá costuma ser bem verde, bem viva. Aí chega na cerca, quanto mais pertinho da estrada, mais que ela vai ficando mais frágil, menos bonita e tudo mais, quanto mais perto da beira do caminho, porque esse solo na beira do caminho não é tão fértil, esse solo na beira do caminho é um solo pilado, né? Pisado, duro, e a semente tem inclusive dificuldade de entrar. Jesus conta a história de sementes que caíram à beira do caminho, e essas não vingaram, e logo vieram as aves, comeram essas sementes e foram embora. Segundo tipo de semente, que caiu em terreno pedregoso. Meu pai, na agricultura, lá no sítio dele, passava o trator no sítio inteiro e saía semeando tudo. Tinha parte do terreno que era mais fofo, mas tinha parte do terreno que era pedregoso. E mesmo assim recebia sementes. E nesse terreno pedregoso, não precisa nem dizer, ela não desenvolvia como era para desenvolver. Eu acho engraçado todos os tipos de terreno recebendo a semente, mesmo pedregoso, mesmo à beira do caminho. E eu acho interessante também a palavra de Deus sendo semeada nessa universalidade de corações. Ah, não, aquele coração é duro, ele não merece a palavra de Deus. Aquela não precisa pregar para ele que ele é coração duro. Não. Mesmo para o terreno mais resistente, mais duro, esse terreno deve receber a palavra de Deus. E o que acontece muitas vezes é de pessoas de coração duro cederem ao amor da palavra, ao poder da palavra e terem suas vidas transformadas. E outras pessoas de um terreno aparentemente mais favorável, até receberem com alegria, mas lá na frente dão as costas e preferem viver a vida longe da presença do Senhor. Às vezes a gente julga demais pela aparência, queridos. A gente quer arrancar o joio e deixar o trigo, acaba arrancando o trigo e deixando o joio. Então, assim,
Precisamos acreditar, precisamos amar, precisamos semear a palavra. Uma outra semente cai no meio dos espinhos. Essa semente ela até cresce bem, mas não é bem sucedida. E o outro cai em um terreno fértil e produz muito. Quando Jesus conta essa parábola, os discípulos não entenderam. E eu sempre acho isso muito legal, detalhes como esse. Porque se você lê a Bíblia e você não entende a Bíblia, isso aconteceu com os discípulos também. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João. Você não é obrigado a nascer sabendo das coisas, não. E nesse relacionamento seu com Deus, gradativamente, você vai conhecendo mais e mais da palavra. A palavra vai gradativamente fazendo mais e mais sentido. E você vai ver textos que você conhecia, talvez conhecia há muito tempo, que de um dia para o outro começa a ter um significado especial para você, um significado a mais. Mas, quando os discípulos não entenderam esse texto, eles foram até Jesus e pediram que Jesus os esclarecesse. E uma coisa linda para você pedir a Deus é: Senhor, me esclareça, me oriente, me explica, me ajuda a entender a tua palavra. E como é maravilhoso, porque Jesus não deu uma resposta negativa para os discípulos, Jesus explicou para os discípulos por fim entenderam. E se você deseja ouvir e entender a palavra de Deus, você vai entender. Você vai ouvir, você vai ler, você vai aprender. Talvez não seja de um dia para o outro. E eu gostaria que houvesse sim no coração de todos vocês o desejo de aprender a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, de conhecer a palavra do Senhor. Nessa ilustração aqui, essa semente, o próprio Jesus explica que essa semente que foi semeada é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa é uma semente de qualidade. Essa é uma semente viva e eficaz. Uma semente com aptidão para produzir excelentes frutos. Dependendo da semente que você semeia, o teu fruto pode não ser tão bom assim. Teve um dia que meu pai semeou um milho, ele estava achando os caroços meio pequenos, aí depois que nasceu, ele descobriu que tinha semeado milho de pipoca. E nasceu umas espinguinhas pequenininhas, dos carocinhos pequenininhos. Não é, irmã Iraneide, não é menorzinho, irmã Clútia? Ele se confundiu. Se você semeia uma semente ruim, você vai ter uma colheita ruim. E a semente da palavra de Deus é a melhor semente que você pode semear. Aí vem o homem e inventa o transgênero. Os transgênicos, na verdade. Transgênero é de sexual, né? A questão transgênico, tem a soja transgênica e tal. E vamos ver se vocês vão entender o ponto onde eu quero chegar. O pessoal vai começando a inventar uma palavra de Deus transgênica também. E começa a inventar e colocar um monte de coisa na palavra de Deus. Como se a palavra de Deus por si só não fosse suficiente para a conversão do homem. Eu não sou contra nós apresentarmos a palavra de uma forma alegre, de uma forma divertida, de nossa igreja ter trabalhos envolventes para os jovens e tudo mais. Mas nós não podemos pensar que é necessário que haja jogo de luz, que é necessário que haja pirotecnia, que é necessário que haja festividades para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se entreguem para Jesus. Como se a palavra de Deus não fosse eficaz, plena, suficientemente eficaz para trazer a conversão dos homens. E algumas pessoas, pensando isso, querem colocar complementos, recheios, às vezes até ocupando o lugar da palavra. Assim, queridos, a palavra é eficaz. Você deve pregar a palavra, quando evangelizando, quando ensinando, quando aconselhando. A palavra, ela é eficaz. E ela deve ter sempre um lugar especial em nossa igreja, nas atividades de nossa igreja, em sua vida. Não podemos aceitar transgênicos.
com uma falsa expectativa de conseguir melhores resultados. Não, se nós fizermos assim, conseguiremos melhores resultados, acabando por trazer transgênicos para os nossos púlpitos. Não pode ser assim. Existe um personagem aqui nessa história que são os passarinhos, que logo vêm, como diz Marcos, que logo vêm, pegam a semente, comem essa semente, e quem é do campo talvez já teve que fazer espantalho para colocar no meio da roça. Ou quem foi menino em sítio, no campo, recebia do pai a incumbência de ficar o dia todo com um pedaço de pau na mão, espantando as rimançãs, espantando os pássaros. Já ficou já, irmão Nilson, você? Qual o passarinho que você espantava na época, você se lembra? O anuzinho preto mesmo era terrível lá. Acaba com a roça, aí você ficava lá espantando eles todo dia? Pronto. Porque são danados, levantar cedo, que passarinho levanta cedo, né? E o que acontece? E o que acontece, irmão? E aqui Jesus faz um paralelo. Esse passarinho é o diabo. Então, assim, eu não posso dizer que o diabo não existe. Eu não posso dizer que o trabalho do diabo é inócuo, ou que ele é só uma ficção, um mal que atinge apenas 1 em cada 1 bilhão de habitantes. Não, é real e é altamente destrutivo. O Satanás ele tem um poder de destruição. O Satanás ele tem poder de destruição. E nós devemos estar vigilantes quanto à ação dele. E você vai perceber dele que ele é um inimigo da semente. Satanás é um inimigo da palavra. Ele não quer que você conheça a palavra. Ele não quer que você ouça a palavra. Ele não quer que você aprenda a palavra. Ele não quer que você entenda a palavra. E nós precisamos muito nos fortalecer. E teu fortalecimento espiritual acontece através do conhecimento da palavra, de você estar se alimentando da palavra. Agora, se existiam os passarinhos na roça do meu pai, eu vou falar uma coisa para você, irmão Nilson. Eu era um caçador de passarinho. Eu tinha um estilingue e cada passarinho que eu matava, eu marcava uma cruz no estilingue. Que era para eu ver ali como que eu era bom na pedra. E tinha uma época que eu estava mal, que eu não deixava passar nada. Até João de Barro, se cruzasse meu caminho, pardal, eu não queria saber. Mas depois Deus foi tocando no meu coração, eu fui me convertendo e parei de matar os pobres. Mas eu ainda fritava, eu pegava as rolinhas, as fogo pagou, elas são até gordinhas, né? As caldas de feijão e tal, juntava umas 3 ali, fritava na frigideira da minha mãe, colocava uma farinha ali. E se hoje nós não seríamos uns caçadores de passarinhos, ou passarinheiros, né, literais, mas nós ainda temos o nosso adversário, que nós podemos lutar contra ele em oração, em jejum, com as nossas armas espirituais. E se o diabo está se levantando contra certas pessoas, nós temos uma arma eficaz, que é a oração, para combater, para nós intercedermos pelas pessoas que são importantes para nós. E as nossas armas não são materiais, não são carnais, mas são espirituais e poderosas, quais sejam oração, a palavra, o jejum, a intercessão. Há uma expressão que Marcos cita, é o logo. Logo o passarinho vem, os passarinhos vêm. Que esse logo mostra a prontidão do Satanás de agir. E se Satanás ele age com prontidão, quantas vezes nós demoramos em agir? Quantas vezes somos omissos e postergamos decisões, ações que deveriam ser tomadas prontamente? O diabo não perde tempo, não perde oportunidade, ele não deixa para amanhã, ele não fica sem graça, ele insiste. Se você um dia teve um amigo de farra, ou tem, e se você quer abandonar a farra, você vai ver como é difícil e como eles ficam na sua cola. Você não tem dinheiro, o que eles dizem? Eu pago. Você não tem carro, o que eles dizem? Vamos no meu. Você diz que a sua mãe não deixa, o que eles dizem? Eu falo com ela. Ah, mas eu não tenho onde dormir. Dorme na minha casa,
deixo você na sua casa. Ah, mas eu estou com medo. Não, mas vai mais gente com a gente. Irmãos, não faltam argumentos e são insistentes. São insistentes. Se você quer parar de usar droga, você vai tentar, mas não vai faltar gente para te oferecer. E um dia você vai para um lugar, sei lá, para Fernando de Noronha, você pensa, pronto, agora eu estou aqui, não é possível que nesse lugar aqui não vai ter ninguém me vendendo droga. Aí, de repente, desce um holandês lá do teu lado, lá do cruzeiro, e ele desce um pacotinho branco lá para te oferecer lá o pozinho lá da morte. Lá. E sim, eles são insistentes. Mas nós, diante do primeiro gemido da pessoa, não, tá bom, desculpa, eu não vou tocar mais nesse assunto, não. Certamente, eu não quero que nós sejamos malucos da cabeça na hora da pregação do Evangelho. Não prego aqui a favor da insensatez, mas com muita sobriedade e sabedoria, que possamos buscar em Deus direção para compartilharmos o Evangelho com as pessoas ao nosso redor. Elas precisam que nós tenhamos sabedoria, a direção de Deus para fazermos isso e insistirmos na medida que o Espírito Santo assim nos conduzir. Beira do caminho pisada, dura, difícil para penetrar a palavra. É engraçado como algumas pessoas ouvem a palavra com o coração tão aberto, tão desejosos de aprender, mas existem pessoas sempre tão resistentes. Ao menor deslize do pregador, já apresentam uma série de argumentos para questionar aquilo que a pessoa está falando. O pregador não pode se exceder em 1 milímetro, que já justifica por A mais B mais C que essa palavra é equivocada, que isso não é verdade, que isso não é certo, que isso não se aplica à nossa época. E todo o conhecimento bíblico que possuem só lhes servem para questionar a própria Bíblia. Corações duros que rejeitam de plano a palavra. Houve a semente que caiu entre as pedras, um solo rochoso. E esses são aqueles, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Interessante essa semente também, que caiu entre as pedras. E uma característica aqui, 2 características que eu acho interessante. Uma é que foram pessoas que ouviram a palavra com alegria. E a segunda característica é que não tinham raízes. As raízes eram superficiais. Por causa das pedras, não lançaram raízes profundas. Eu vou falar para vocês, na maioria dos lugares onde eu faço culto, seja um culto familiar, seja um culto em uma empresa, quando as pessoas param para ouvir a palavra, a grande maioria, a absoluta maioria, aceita a palavra com alegria. Muitas vezes eu fiz cultos onde, tipo assim, de 30 pessoas, tinham 2 pessoas que eram cristãos, praticantes. O de 28 não sabia nada de Bíblia, não se professava numa religião. E no final, todas as pessoas, não, pastor, boa palavra, gostei, que palavra interessante. E tal, a grande maioria ouve a palavra até com alegria. Mas uma coisa é você ouvir a palavra um dia e sentir essa alegria, outra coisa é permitir que essa palavra crie raízes dentro de você, se enraize. Permitir que essa palavra cresça. Essa palavra de Deus na tua vida tem sido algo esporádico? Ou você realmente tem permitido que a palavra cresça, se enraizando no seu coração? Que essa palavra avance, que ela fermente todo o seu coração, que o reino de Deus é como um fermento que leveda toda a massa. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu permito que a tua palavra se instale no meu coração, se enraize e cresça. Crescendo, se aprofundando. Isso é lindo. Nós vivemos dias
de raízes superficiais. De raízes superficiais. Eu já vi, por exemplo, tempestades que derrubaram muitas árvores, menos as árvores que tinham raízes fortes, raízes profundas. É importante para uma árvore ter raízes profundas. Uma árvore, por exemplo, em região desértica, semiárida, existem árvores que têm raízes de 20, 30, 40 metros de profundidade para atingir a água lá no fundo, quando em cima está tudo seco. Veja como é que isso tem uma série de significados, queridos. E existem pessoas que não conseguem ter raízes profundas, por exemplo, no casamento. Está casado, mas no primeiro problema que tiver, já está disposto a dar as contas do marido, dar as contas da esposa. Raízes superficiais. Em amizades também. Não pode ter um conflito pequenininho com um amigo, que o amigo já deixa de ser melhor amigo, para ser inimigo, descarta. E eu fico muito feliz por eu ter aqui na nossa igreja amigos meus de infância, colegas de sala, mostrando que, de certa forma, as nossas raízes dos nossos relacionamentos não são raízes superficiais. Como é que uma pessoa numa semana é melhor amigo, na outra semana já não é mais amigo? E, sim, outros que não conseguem ter raízes na igreja, a superficialidade nas relações. Posso falar também das raízes na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, alguns, apesar de anos frequentando a igreja, não conhecem a palavra, ou conhecem de uma maneira muito rala, não conhecem os princípios da palavra, ensinos mais profundos que eu digo, não necessariamente ensinos difíceis de entender, mas verdades profundas, verdades espirituais mais sensíveis, que só quem tem visão espiritual para perceber, pessoas que com raízes superficiais não percebem. Quando se fala de dar a outra face, alguns prontamente dizem, jamais eu daria uma outra face. Eu me esquivaria e dava um de esquerda na pessoa, jamais dá a outra face, não percebendo princípios que estão por trás daquilo dali tudo. E assim, que nós possamos buscar em Deus, conhecer mais a palavra de Deus, aprofundarmos nossas raízes na palavra do Senhor. Por quê? Porque vem perseguição. E o versículo que nós lemos fala disso. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, se escandalizam. E dificuldades virão. Dificuldades, inclusive, por causa da palavra. Enquanto talvez as suas dificuldades diminuiriam por agora você ser um cristão fiel, em certo aspecto, virão novas dificuldades, justamente por você ser cristão e por você ser fiel. E diante da dificuldade, a pessoa sabe de uma coisa, eu prefiro não ter essa dificuldade e abandonar a palavra. Mas eis algo do qual nós não podemos abandonar. O qual nós não podemos abandonar é a palavra de Deus. O tempo está se passando, eu não sei se vai dar para eu falar aqui até o final, queridos. E eu não sei se eu encerro aqui. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou falar só mais um tópico aqui, a questão de raízes. E continuo na terça-feira que vem. Algumas vezes, as pessoas leem na Bíblia algumas coisas e dizem, cara, eu não concordo com isso não. Não entendo isso, não concordo. E aí, com o passar do tempo, ele vai lendo a palavra, chega uma hora que ele fala, então é isso que a Bíblia quis dizer. Sobre o perdão, sobre o amor, sobre a confissão de pecados, sobre tantos princípios, da generosidade, do dízimo. Para algumas pessoas, quando falam em dízimo, a pessoa dá um pulo, meu Deus, que loucura. Já enquanto outros fazem isso com tanta facilidade, enquanto algumas pessoas lutam em oferecer algo para o Senhor. Há tantos irmãos aqui na nossa igreja que eu tenho que falar, não, rapaz, calma aí, não precisa.
se precipitar também dando tudo que você tem. Não é assim, calma aí, pensa bem aí se é isso mesmo. Por causa são pessoas que têm um coração tão generoso, muitas vezes por entenderem princípios mais profundos, que não é um legalismo, que a lei manda dar 10%, não é esse legalismo ali. São princípios que Abraão entendeu e ofereceu algo para Melquisedeque, quando não havia uma obrigação legal para que ele fizesse isso. Não havia uma lei à época de Abraão ordenando que ele fizesse isso. Mas havia um coração generoso, disposto, um coração grato, que de alguma forma queria expressar para esse rei Salém, que os teólogos dizem que era Jesus Cristo, essa adoração a Deus por tudo que Deus tinha feito. E o que Melquisedeque apresentou então para Abraão? Pão e vinho. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu não sei como é que estão as suas raízes na palavra do Senhor, mas eu queria que você orasse assim: Senhor, dá-me raízes mais profundas, raízes profundas que vão servir de sustentáculo em meio às tempestades, porque tempestades virão. Nós vemos, já finalizando, lembro da minha irmã Deuseni, que enfrentou uma tempestade tão grande, mas as raízes fortes e profundas que ela tinha fizeram com que ela permanecesse inabalável em meio a um dos maiores dissabores, dificuldades que o ser humano pode enfrentar. Enquanto outros com raízes frágeis não pode ter isso daqui de luta, que já estão chutando o pau da barraca. Senhor, me ajude a ter raízes profundas, que minhas raízes se aprofundem. Você pode fechar os olhos nesse momento?